Fala pessoal, vamos para nossa quinta aula, né, do nosso curso de automação de processos usando o UiPath. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre seletores, os elementos que ficam na tela, né, quando você precisa clicar em alguma coisa, digitar, arrastar e soltar, e como que eles funcionam, como que a gente diz para o UiPath, olha, eu quero clicar naquela caixa ali, e isso vai funcionar para todas as automações que a gente construir, né? Ou para todas as transações que a nossa automação percorrer, né? Então imagina a situação, eu tenho 100 documentos para serem inseridos no sistema e eu preciso inserir essa informação em 10 caixas de texto diferentes. Só que na transação número 65 a gente não encontra aquela informação que a gente precisava digitar, né? Ou ela não estava disponível, ou ela estava numa outra posição da tela, né? Isso acontece muito. Então a gente precisa fazer tratativas com os seletores. E aí, seletor significa um elemento de interface de usuário. Nada mais é do que qualquer botão, qualquer imagem, qualquer texto que esteja na tela visível para o usuário. Então, é o que faz a interface com o usuário. Então, esse é o seletor, tá, gente? Então, imagina você que a tela lá do Facebook... Vou abrir aqui a tela, fica mais fácil, né? Aqui, ó. Tá vendo essa tela aqui? Aqui é um formularinho de um site chamado RPA Challenge. É um site que a gente vai usar hoje para nossa aula e basicamente ele é como se fosse um modelo de todo tipo de automação que tu vai fazer na tua vida. Então, quem está começando, começa por aqui, né? E aí na aula de seletores nada melhor do que usar esse site para a gente prosseguir. Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? O que é isso? Primeiro, o que é o seletor, né? A primeira coisa, imagina que tudo nessa tela é um seletor diferente. A gente tem aqui, ó, Rolling Company, e tem um textinho embaixo. Então, são duas coisas diferentes, são dois seletores diferentes. A gente tem um first name e uma caixinha embaixo, dois seletores. A gente tem o botão de submit, também é um seletor. A gente pode pensar só no texto que está dentro do botão, também pode ser considerado um seletor. Tem esse texto aqui, que é só um texto, que também é um seletor, pode ser coletado. É claro que não dá para escrever nada e nem clicar ali, até dá para clicar ali, mas nada vai acontecer, né? Também dá para digitar, mas nada vai acontecer. Mas ele continua sendo um seletor. Então, lembre-se, seletor é tudo que faz a interface com o usuário na tela. Tudo que você pensar que é um seletor, tá? Esses botões, essa imagem no fundo, esse fundo branco, tudo. Qual é o nosso propósito aqui hoje nessa aula? É basicamente deixar em sua conta como você vai concluir esse desafio. Então, a gente vai ensinar, né? Eu vou ensinar como é que funciona esse desafio e eu gostaria que você, no seu computador, tentasse fazer igual. Eu não vou completar tudo, né? A completude vai se dar por você, quando você, curioso, meter a mão para lá digitar. O desafio basicamente, a gente precisa preencher todo o formulário e clicar em Submit para todos os dados que a gente tem nesse Excel, desse botãozinho Download Excel. Eu ainda não falei de Excel, né? Então, a gente vai fazer sem o Excel, e isso a gente vai deixar para uma próxima aula. Por hora, a gente vai digitar basicamente todos os 7 campos aqui, que você imagina que vão estar em variáveis, né? Todos os 7 campos vão ser variáveis diferentes. E depois eu vou clicar em Submit. Só que tem um detalhe. Cada vez que eu dou F5 aqui, todos os campos mudam de posição, né? Então eu vou dar F5 de novo. Ó, Phone Number está de primeira. Vamos ver quem vai ficar. Agora Rolling Company está em primeira. Vamos ver de novo. First Name está em primeira. Tudo muda de posição justamente para simular um cenário real em que a gente tem um sistema de um cliente, um sistema empresarial, que os programadores configuraram assim, olha, se esse caso tiver essa informação, não mostra aquele campo de texto ali na tela. Então, ou então muda ele de lugar, né? Se você não mostra uma coisa, aquele espaço fica vazio, muitas vezes ele é preenchido por outros seletores. Isso acontece toda vez, tá, gente? Então, vamos lá. Tô aqui com o meu UiPath aberto, né? Já criei aqui a quinta aula, né? E aí botei esse Use Application aqui para nunca abrir o meu navegador, porque ele já está aberto, né? O meu propósito aqui é só testar. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar a primeira informação. Na verdade, antes de digitar a primeira informação, deixa eu anotar todas essas informações que eu quero digitar em variáveis, né? Vamos clicar aqui, eu vou usar aqui o Multiply Assign, né? A gente não viu essa atividade ainda, tá vendo agora, mas ela é igualzinha o Assign.
só que você vai fazer múltiplas atribuições dentro dessa caixinha. Então eu vou adicionar algumas aqui, e aí deixa eu já começar a coletar aqui, ó, first name. Eu vou coletar ali, vou criar uma variável chamada first name, para ficar fácil de entender. First name eu vou botar Pedro, né? Para quem não sabe, first name significa primeiro nome. E aqui tem address, né? A gente vai criar aqui uma variável chamada address também. Lembra, gente, criar uma variável dentro do código, você vai apertar Ctrl K e vai digitar o nome da variável, ela já vai ser criada. Se eu vim aqui em variáveis, ó, tá aqui, beleza? Beleza, então qual é o meu endereço? Eu vou botar assim, ó, Rua da Felicidade 123. Acho que não tem número, não tem? Tem last name, vamos lá, vamos pegar esse last name. Ctrl K, Ctrl V, Ctrl esquerda, né? Apaga, beleza. E aí last name, botar Silva, meu nome é Silva. Beleza. Company name, maravilha. Deixa eu botar aqui, Ctrl K, espaço, e fiz besteira. Company name, beleza. Eu criei a variável? Criei, tá aqui. Company name, PyTech, maravilha. Role in company, isto é, papel na empresa. Qual é o seu papel na empresa? Deixa eu botar um I maiúsculo aqui, porque geralmente em variável a gente coloca uma letra maiúscula cada vez que a gente daria um espaço na palavra. Tem mais coisa pra gente falar, mas eu, por enquanto, vou deixar quietinho, deixar a coisa mais simples. Então, Rolling Company, vou botar aqui diretor. Vou botar diretor. Beleza. Phone number. Deixa eu botar também o phone number. Phone number, eu vou botar aqui 21 de Rio de Janeiro. 91234 1234. Beleza. E-mail, deixa eu botar aqui, Ctrl K, e-mail, e vou botar aqui pedroca@gmail.com. Não é meu e-mail, mas eu tô simulando, né? Maravilha. Todas as informações que a gente tem que digitar já estão nas minhas variáveis. Então eu tenho 7 variáveis aqui, e quando eu rodar o robô, essa atividade aqui vai fazer o seguinte, ó, vai falar que first name é Pedro, vai falar que address é Rua da Felicidade, last name é Silva, e por aí vai até o final. Então as variáveis agora elas vão ter valores, né? Beleza, maravilha. Agora eu preciso escrever essas variáveis nos campos que eu preciso. Então, qual que é a atividade que a gente escreve uma informação num campo de texto? Tu lembra? Se tu não lembra, não tem problema. A atividade se chama typeinto. Você vai utilizar ela muito ainda, né? Você não vai conseguir mais esquecer. Cliquei no typeinto, o único propósito dessa atividade é escrever em um campo de texto. Escrever alguma coisa em algum seletor, que seja do tipo campo de texto, né? Não adianta eu escrever numa coisa que não é um campo de texto. Vou clicar aqui em indicar em Chrome e vou indicar em qual local eu quero escrever qual coisa. Eu vou selecionar o primeiro, vou botar aqui, first name, clica aí. Beleza. Opa, deu algum caô. Quando dá esse erro, provavelmente o elemento não foi encontrado, né? Ele está dizendo aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, é a nossa configuração do nosso elemento, do nosso seletor. O seletor, ele é um endereço de HTML. Né? Para quem não sabe o que é HTML, nada mais é do que a linguagem que os sites falam, entre aspas, é a linguagem de formatação do conteúdo que fica na sua tela. Então, quando a gente trabalha com site, a gente tem o HTML, que ele vai produzir majoritariamente formulários e textos para o nosso site. A gente tem o CSS, que vai ajudar a gente a deixar o site num design bonitinho, vai construir quadradinho azul, retângulozinho azul, letra no formato bonito, esse tipo de coisa. E a gente tem o JavaScript, que geralmente são animações em botões, funções específicas dentro do site. Então, se eu precisar fazer uma programação um pouquinho mais complexa, o JavaScript está lá para isso. É o básico, tá, gente? Então, imagina que quando você está olhando para um seletor, esse aqui que eu passei o mouse aqui, ó, isso majoritariamente é um endereço HTML em que direciona para o elemento em que eu cliquei,
para o elemento que eu selecionei aqui. Se ficou vermelho é porque esse endereço que ele está buscando aqui não foi encontrado, tá? Então eu vou passar o mouse aqui de novo, vou clicar na lixeirinha e vou tentar selecionar o first name de novo. Vamos ver o que ele vai me dar agora. Beleza, agora ele encontrou e ele fez o seguinte aqui, ó, ele botou o destino verdinho e botou um negocinho azul aqui que ele chamou de âncora. A âncora é um outro seletor que, digamos, o robô utiliza para nortear aonde está o seletor que ele está buscando. Então, exatamente esse é o melhor exemplo. A gente tem um campo de texto que se repete no site, né? A gente tem esse mesmo campo de texto em vários outros campos aqui para digitar, né? Mas o que diferenciaria esse campo de texto de um outro é o textinho que está em cima, que diz first name. Então, a gente ancora, o UiPath automaticamente faz isso pra gente, ele ancora o seu seletor num seletor mais provável. Se ele não encontrar âncora, isso aí é como se tivesse excluído, fica sem âncora assim, ó. Beleza? Então eu vou clicar aqui de novo e vou deixar ele fazer a âncora pra mim, né? Eu vou mirar aqui meu mouse no quadradinho, beleza, fez a âncora. Vamos para essa janela aqui, ó. Essa janela aqui tem um monte de coisa nela, né? A gente tem pausa aqui para pausar, né? A gente pode pausar alguns segundos para poder mexer no programa enquanto a janelinha some, né? Então, se a gente deixa a telinha aberta e tenta clicar em alguma coisa, ó, eu não consigo, é como se eu estivesse interagindo somente com meus seletores, somente com aquela janelinha. Então, vamos supor que, esqueci de dar aquele clique que eu precisava fazer, sem problema, clica em pausa e segue teu caminho. E aí depois você espera 5 segundos e volta ao normal. Essa seleção aqui, eu não sei, é novo pra mim. Na última vez que eu fiz o curso não tinha isso não. Tá, maravilha. Aqui são os métodos, o que a gente tinha que apertar antigamente, apertava o F4, agora não precisa mais apertar. Esse método aqui são formas do robô, do UiPath, identificar o teu seletor. Tem várias formas. Essa que a gente falou, que foi a mais comum, que é justamente essa aqui, ó, ela vai funcionar, ó, correspondência duplicada, peraí. Ele ativou o Computer Vision, deixa eu desligar esse Computer Vision aqui. Ele ativou de novo, peraí. Eu vou cancelar tudo e vou botar de novo, porque alguma coisa aconteceu estranha ali. Vou botar o first name de novo aqui. E, apareceu a caixinha. O método de seleção, ele vai definir como o teu robô vai tentar buscar aquele elemento. Então, se a gente está no método mais simples, que é essa seleção de elementos sobre os quais é possível passar o cursor, são seletores normais. Você vai usar esse aí 99% das vezes. Vão ter casos raros que você vai precisar, por exemplo, usar esse aqui do lado, que a gente vai precisar selecionar uma região por uma imagem e não por um endereço de HTML. Né? Imagina que uma imagem é muito menos eficaz, é muito menos assertiva do que um endereço. Porque a imagem, se você olhar de um monitor diferente, já mudou a imagem. Aquela imagem que era desse tamanho, agora ficou desse. Aqueles pixels que estavam arranjados numa organização, mudou a organização, né? Ou então, se você está num site e aquela imagem não está lá, também quebra o teu robô. Ou então, se você está numa tela em que existem duas imagens exatamente iguais a que você colocou, também vai dar problema. Então, a gente, na maioria das vezes, evita usar imagem, a não ser que seja o último recurso que a gente tem. Maravilha. A gente tem aqui texto nativo, né? E aí ele só vai funcionar basicamente para textos que são nativos do programa em que você está. Sabe quando você está no Chrome e aparece uma janelinha para apertar um OK? Ou então quando aparece quando você bota para baixar algum arquivo e aí aparece ali embaixo se você quer salvar, se você quer só executar, que agora é aqui, né? Agora é por aqui por cima, né? Quando a gente baixa uma coisa, né? Mas esse é o texto nativo, é o que é nativo do programa, tá? Computer Vision nada mais é do que vai usar um modelo de visão computacional para identificar o que você quer, né? Então, eu confesso que isso eu não tenho tanta afinidade com o Computer Vision porque nunca precisei. Todos os seletores, todos os métodos que já existiam antes sempre funcionaram para 100% dos casos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre Computer Vision,
você pode buscar lá no site da UiPath, enfim, fóruns, etc. Aqui a gente não vai tratar muito dele, até porque esse curso é para não programadores, então é para pessoas que já vão ter um distanciamento de computação no geral, então a gente vai tentar passar as coisas que são mais fundamentais e no final do curso, já no final lá para frente no YouTube, a gente vai começar a falar sobre essas coisas mais avançadas, né? Vocês lembram que na aula passada a gente não falou sobre alguns métodos, né, de string e de inteiro. A gente vai falar deles também, não se preocupe, essa aula vai chegar. Mas eu acredito que se a gente falar deles nessa aula, talvez a aula fique um pouco chata, um pouco técnica, um pouco difícil e talvez você perca o interesse nele com o tempo. Então, por isso a gente vai vir falar de seletor, né, que é um assunto um pouco mais simples, que a gente consegue manter o interesse, né, sobre as aulas e seguir com prazer esse curso que é muito bom, assim, quando a gente aprende a fazer mesmo, vocês vão ver como é que é legal. Maravilha, então já vimos tudo que está aqui em cima, né, aqui, obviamente, se eu quiser alterar a estrutura, eu ainda posso apertar F4, né, da coleta. E aqui a gente tem essas configurações do seletor que foi selecionado, né, esse verdinho aqui, não estamos falando da âncora ainda, mas tem a âncora aqui embaixo, ó, já está aqui, ó, o spoiler, mas deixa eu fechar a âncora aqui, a gente tem destino e âncora. Mas antes a gente tem as opções e o seletor de janela. Então vamos falar sobre cada uma delas. Vamos falar sobre essas opções aqui. Basicamente, aqui a gente vai selecionar se a gente quiser aplicar âncoras automaticamente. Aqui, se os sites podem se mover, se aquela informação pode se mover de um lugar para o outro, você vai ativar. Aqui você vai colocar se você quer começar a ação que você definiu, ou seja, escrever alguma coisa, logo quando o seletor está visível, ou você quer esperar o site carregar completamente, você vai botar totalmente visível, ou então interativo, se a coisa pode ou não estar visível na sua tela, ou nenhum, se não precisa estar visível para começar a fazer a ação. Você imagina que isso aqui não é muito recomendado, né? Porque se você fizer um robô que ele faz uma tarefa rápido demais, e não está verificando se os elementos aparecem na tela antes de clicar, ele vai sair fazendo tudo e você vai ter trabalho, esse é o fato. Seletor de janela. Nada mais é do que o endereço da janela em que a gente está. Essa é a janela, tá, gente? É esse... cliquei errado aqui, deixa eu cancelar aqui. Para poder... Deixa eu pausar aqui, maravilha. Essa é a janela, ó. Tudo isso aqui. É isso que é a janela. E a janela também tem um seletor, né? Você não abre várias janelas no Google, várias abas no Chrome. Então, cada janela tem um endereço. E a gente precisa especificar para o robô antes. Olha, nessa janela, nesse elemento, digite isso aqui. Precisa ser dessa maneira. Então, ele também faz o seletor de janela automático para a gente, mas é importante a gente dar uma olhada, porque podem ter automações que a gente usa o mesmo site. E aí, se dois sites desses estiverem abertos com o mesmo título, o robô tem muita chance de se confundir com qual janela ele vai escolher para poder clicar. Então, ele vai quebrar. Beleza, botamos seletor de janela. Tem um botãozinho aqui, que é o UI Explorer. A gente já vai falar dele, mas antes disso, deixa eu clicar aqui em destino para a gente falar um pouquinho sobre as configurações do seletor verdinho. O seletor verdinho, assim como todos os seletores, aqui em cima, como a gente falou, eles têm 4 métodos de você buscar aquele endereço. A gente tem o seletor exato, que ele vai devolver uma única correspondência do elemento que você está procurando, e se tiver um caractere diferente daquilo, ele não encontra, ele quebra. É muito útil, apesar de parecer assim, se tiver um único caractere, ele quebra, mas ele continua sendo muito útil, né? Eu diria que ele é até mais útil do que o seletor difuso, que o seletor difuso é esse que também tem um endereço, mas ele aceita pequenas modificações e aí você define o quão exato você quer que seja a sua pesquisa. Então imagina que se aquele elemento que você está procurando não está na tela, mas está na tela um parecido com aquele, pode ser que o robô se confunda e ache que aquele que é um pouquinho diferente é aquele que você está buscando, tá? Então atente-se a isso. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona os seletores difusos, novamente, é um assunto um pouquinho mais técnico que você pode ir lá buscar, mas no modo simples, ele é um seletor exato que pode variar. E você define o quanto ele pode variar aqui.
Computer Vision é o que eu falei lá em cima, ele vai usar IA para poder identificar o que você está vendo na tela e buscar depois isso. E imagem é aquele que ele vai pegar uma posição na tela e verificar se os pixels daquela posição batem com o que ele está vendo no instante em que ele estiver atuando. Então, se a imagem mudar um pouquinho, ele para de identificar a imagem. Né? Se a imagem não estiver visível, vamos supor que esse seletor aqui eu rolei lá para baixo e não estou vendo esse seletor. Vamos supor que eu aumentei aqui o grau, rolei para baixo aqui, ó, não estou vendo mais o seletor, mas ele está lá ainda. Se tivesse por imagem, ele não seria visto, tá, gente? Maravilha. Bom, deixa eu diminuir o zoom aqui. Beleza, acho que em tese era isso para o destino, e para a âncora a gente vai ter as mesmas configurações, não tem muito mistério. Então a âncora também vai ter seletor exato, também vai ter seletor difuso, também vai ter computer vision e imagem. Você pode usar os 4 métodos ao mesmo tempo se você quiser, né? Não tem problema. O que o UiPath vai fazer é tentar com um método que ele considerou mais provável de aparecer, de ter o seletor na tela, vai esperar o tempo limite dele, que se você não configurar é 30 segundos. Se em 30 segundos ele não identificar o elemento, o seletor, ele vai para o próximo método que você definiu. Repara que aqui na UiPath ele só definiu o seletor difuso, né? Se eu desativo aparece um erro. Tudo bem, eu vou botar aqui seletor, deixa seletor difuso aí, vai, vamos trabalhar com ele, que ele é muito parecido com o seletor exato. Vou clicar em confirmar e vou seguir para digitar o que eu quero digitar. Bom, o que eu quero digitar é a variável do que corresponde à informação que está aqui, né? Aqui é first name, então eu vou procurar a minha variável chamada first name, já está aqui. Cliquei, maravilha. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou continuar fazendo esses type intos até a gente acabar. Então vamos para o segundo type int, vou clicar aqui, address. Beleza, mesma coisa, eu vou vir aqui, vou clicar, ele vai selecionar para a gente automaticamente, né, o que ele achar relevante no seletor. Vou clicar e vou botar aqui, ó, address, né, address, 2Ds. Maravilha, vamos supor que eu já fiz para todo mundo aqui, tá? Lembra que eu não vou fazer para todo mundo, essa aula aqui é só para te ensinar um pouquinho como se preparar para fazer essa aula, né? E aí eu vou botar só o último clique aqui, eu vou digitar clique, vou apertar o Enter e vou botar aqui no Submit, que obviamente é para enviar essas informações. É claro que ele não está enviando essas informações para lugar nenhum, porque esse é só um site para a gente treinar, tá, gente? Ele é feito para treinar. Beleza. Ficou verdinho, não selecionou nenhuma âncora. A gente passa o olho aqui no seletor para identificar algum conjunto de caracteres em desordem, né? Algum ID, algum monte de letra com número misturado, que geralmente é uma armadilha para que quando a gente aperte F5, o seletor pare de funcionar, porque o elemento vai ter mudado o código dele e aí para de funcionar. Bom, não estou vendo nada disso aqui. Estou vendo BTN, que refere a button, né, de botão. UI, que se define a User Interface. Color Button, né? Então, botão, UI, Color Button. Beleza. Vou confirmar, parece bom para mim, tá? Vou apertar um F5, um Ctrl S aqui, e vou apertar um Alt Tab e vou apertar um F5 para tudo mudar de posição. E agora que mudou de posição, eu quero verificar se esse elemento continua verdinho. Eu vou vir aqui, ó, nessas três barrinhas horizontais e vou em editar destino. Ele vai carregar e vai verificar pra gente se ele encontra. Oh, legal, o UiPath encontrou. Mudou de posição e o UiPath continuou encontrando, muito provavelmente por causa do first name, da âncora, tá? Pode ser que não, mas a probabilidade é alta. Então, maravilha. Agora eu vou vir aqui nesse segundo e vou também clicar aqui para editar. Vamos ver se esse aqui ele encontra. Encontrou. Ó, só que bugou tudo. A âncora agora é o e-mail. A gente estava digitando e-mail, a gente estava digitando address, não era? Address. Tanto que está aqui address. Por que que tá o verdinho no phone number e o e-mail na âncora? Muito provavelmente porque, galera, aqui, ó, a gente tem um conjunto de caracteres desordenado, que é feito propositalmente para que a gente não tenha uma automação muito confiável,
né? Em muitos sites, vocês vão ver isso na jornada de automação de vocês, muitos sites, eles não gostam de robôs e eles previnem o máximo possível a aparição e a participação de robôs no fluxo de uso dos softwares deles. Então, é o clássico, não sou um robô, ou então preenche aquele CAPTCHA com umas letras estranhas, ou então isso. Isso que fica invisível para o usuário, né? A gente não percebe que tem um monte de código, a gente só lê e pra gente tá ótimo. Mas isso existe também. Então, como é que a gente resolve isso? Agora a gente vai falar desse UI Explorer. Eu vou clicar nele e ele vai abrir uma outra janela para mim. E essa outra janela, ó, ele mostra com mais detalhes ainda o seletor que a gente vai escolher. Ele tá vermelho porque aquele seletor não funcionou, né? A gente fechou ele. Eu vou indicar um outro, cliquei ali, indicar um outro. E vou indicar o address, né? Era o address que a gente queria. Indicou e ele vai começar a carregar um monte de coisa aqui, ó. Vamos lá. O mais importante que a gente precisa saber é tudo que está aqui embaixo e o que está aqui do lado, né? Aqui é basicamente o seletor completo, isso aqui são as propriedades do seletor, e isso aqui eu nunca entendi muito bem, nunca precisei usar, para ser sincero. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem o ID, que já viu que mudou, o código já mudou, então a gente não vai considerar o ID na hora de buscar o nosso seletor. Eu vou clicar aqui, ó, puc, sumiu. Maravilha. O input, legal, é uma tag de input, significa que aquele seletor, ele é uma caixa de input, algo onde eu posso inputar alguma informação, algo onde eu posso inserir alguma informação. Pra gente também não parece muito reliable, se a gente pode dizer assim, né? Não parece muito confiável. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. A gente também tem a classe, né? Tá escrito aqui, ó, NG Untouched, NG Pristine, NG Invalid. Não sei o que é isso e muitas vezes você não vai saber o que é a maioria dos seletores, mas o que você está procurando aqui é identificar o teu seletor de uma maneira única e durável no tempo. A gente quer um seletor que ele não vai mudar daqui a 6 meses, que ele não vai mudar daqui a 1 ano, entendeu? É isso que a gente quer. E a gente precisa encontrar o que tem aqui para a gente poder utilizar, né? A única coisa que eu consigo identificar, parece para mim aqui, que nada é 100% confiável e único no tempo, né? Aqui a gente tem um nome bugado, né, com código. Aqui a gente tem o seletor CSS que só vai... ele tá escrito aqui, ó, RPA1 Field. Interessante esse RPA1 aqui. Eu não sei o que significa esse 1, mas não acho que significa o campo de número 1, mas a gente pode testar. Vamos testar? Vou clicar aqui, vou selecionar esse CSS, mas repara que o UiPath, ele colocou pra gente aqui, ó, o index, o IDX ou índice daquele seletor que você botou. Então, o que ele tá falando é o seguinte, olha, com tudo isso que você me deu aqui para trás, eu encontrei algumas aparições, então eu vou te dar o número 5, porque é nele que você clicou. Repara, vou clicar em validar, ele ficou verdinho, eu vou realçar. E aí você fala pra mim, maravilha, address, funcionou, tá ótimo. Se eu apertar um F5 aqui, vamos ver o que acontece. Vai mudar a posição do address, correto? Agora ele tá aqui na posição 7, né? Se eu continuo verificando a posição 5, ela vai continuar sendo vista. Ele continua acertando, ele continua identificando algum local. Mas quando eu boto para realçar, olha lá, ele vai para posição 5. Então, ele não está querendo ir no campo address, ele está querendo ir no campo de posição 5, que tem esse seletor que a gente colocou aqui para trás. Então, continua não sendo confiável, tá? Vou apagar esse índice aqui. Ele provavelmente não deve identificar nada, né? Ele provavelmente identificou o primeiro, né? Porque quando a gente não seta o índice, ele vai identificar o primeiro. Isso talvez seja novo, não lembro disso não. Tá, então o que a gente conclui aqui é que não dá pra gente identificar o seletor somente a partir dessas informações aqui. Então a gente vai precisar da âncora, não tem jeito. Vamos manter isso assim, porque a gente sabe que esse seletor aqui funciona para qualquer conjunto qualquer caixa de texto nesse site.
Ele falou, ó, tá, encontrei alguma coisa, mas a âncora não bateu. Vamos editar a âncora? Então eu vou clicar aqui. E aí, da mesma maneira, a gente vai procurar aqui, ó, ele tá falando, ó, onde tem uma label do tipo classe tal, mas que tenha address. Deixa eu validar essa âncora aqui, vou clicar na âncora. E aqui a gente tem address e label. Deixa eu tirar esse label, vamos ver se a gente encontra o campo address. Deixa eu ver, ele encontrou, ficou verde, deixa eu realçar. Encontrou o address, maravilha. Vamos clicar em guardar e ver como ele se resolve agora. Ó, ele até encontrou o address. Ó, ele botou aqui no difuso, mas aqui no destino ele encontrou dois destinos. Ele encontrou o destino que está vermelho e o destino que está em amarelo. Isso se dá porque a gente escolheu o seletor difuso. Vamos para o seletor exato. Vou clicar aqui, tiro o seletor difuso e a gente traz para o seletor exato. Vamos aqui no seletor exato. Maravilha. O que a gente tem aqui para relacionar, né? Nada, novamente. Parece que a gente tem as mesmas coisas, né? Ele até identificou, mas o address, que ainda continua difuso, ele precisa ser exato, né? Então, deixa eu validar aqui e vou dizer que o address também tem alguma informação que o destino que eu quero tem. Provavelmente, talvez esse CSS Selector aqui, vamos ver se com ele e com o outro a gente consegue alguma coisa. Ficou verdinho e com o address. É um desafio, né? Fazer esse RPA Challenge. Até pra mim, gente. Que é isso. Não, beleza. Vamos tentar uma abordagem um pouco diferente aqui, que aquela que a gente estava tentando não funcionou, né? A gente viu, não tinha nada para identificar o elemento, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui em editar destino. Maravilha, ó. Bugou, por quê? Porque aqui, ó, tá com aquele código, né? A gente viu agora há pouco. Eu vou apagar esse código, tá, gente? Vou manter seletor difuso, vou apagar o código. E aqui em AAName, eu vou escrever address. E aí vou validar. Vamos ver o que acontece. Não foi validado, sem problema. A gente clica aqui na lixeirinha, volta no address, clica de novo no address e agora a gente vai fazer de novo, né? Aqui ele mudou o valor, a gente bota aqui. A gente pode até apagar todo esse ID, sem problema. Aqui a gente vai colocar o address. E aqui nesse seletor, ó, já está certinho. Já está com o address, não precisa botar classe nem type, né? Maravilha. Vou clicar em confirmar e a gente vai fazer um teste. Volta aqui em editar. Vamos ver se ele continua encontrando. Vou apertar o F2 para dar aquela pausa. Ou eu posso clicar aqui, ó. Vou apertar. E aí vou dar um F5 na tela para ver tudo mudando de lugar e ver se ele continua ainda encontrando o address. Maravilha, encontrou. Então, o que você precisa saber aqui é o seguinte. Às vezes, alguns seletores vão ter esses códigos, né? E vem por automático, porque o UiPath ele não tem total assertividade na hora de entender o que ele precisa coletar. Então, ele pega o que ele acha que é importante e joga na tua tela para você fazer uma última validação, enfim. E o RPA Challenge, ele está aqui justamente para que a gente faça uso dessas informações de seletores. Então a gente tirou o seletor, colocou o address ali, linkou com a âncora, já fez tudo automático, confirmou, funcionou. Maravilha. O que eu quero que você faça agora, né? Eu quero que você faça para todos os campos e que coloque esse robô para rodar e que ele escreva todos os campos uma vez só. Para as próximas aulas, o que a gente vai falar muito sobre seletores dinâmicos, né? Aqui, quando a gente vai editar um seletor, né? Tá vendo aqui, editar destino, e aí aparece aqui o destino. Eu posso inserir aqui, ou aqui, tá vendo que ele botou e-mail, tá? Já tá errado, mas vocês sabem resolver isso aqui, não sabe? É fácil, ó, é first name, como é que é? Volta aqui, apaga o código, pode apagar até o ID, e vem aqui, você vai no AAName, digitar first name, aí você vai dar um validar de novo, vamos ver se ele encontra, ó, agora encontrou. Maravilha, muito fácil. Beleza. A ideia aqui é colocar variáveis dentro desses endereços. Então, são informações que vão variar a cada transação e que vão ficar nos seletores, né? Eu vou parar a aula por aqui, porque a gente já bateu o nosso tempo. Então, se você acompanhou até aqui, dá aquele like,
né? Se inscreve no canal, porque a gente vai continuar falando sobre automação, inteligência artificial, enfim, notícias nesse campo. Tô preparando um monte de coisa pro canal, conto com vocês, obviamente. Se você quiser conhecer a nossa página no Instagram, é @pai.tech, né? A gente também tem o nosso site, que é paitech.com.br, e agora a gente tá entrando no LinkedIn também, tudo bem devagarzinho, mas em breve a gente tá muito forte aí pra vocês, tá, galera? Então deixa o like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.